Jesus olha para ele e diz: Simão Barra Jonas, quem tu dizes que eu sou? Ele olha para Jesus e ele vai falar uma palavra e diz: eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento Pedro queria dizer assim: Senhor, tu não é João Batista, tu não é Jeremias, mas tu só pode ser Cristo, Filho do Deus vivo. A olhar para um homem como eu, a olhar para um mísero homem como eu e me escolher. Com todos os meus defeitos tu me escolheste. Tu só pode ser o Filho do Deus vivo, que não olha para a aparência do homem, mas sim para dentro, para o profundo, para o coração do homem. E Jesus ele vai dizer assim: tu és Pedro. Tu és Pedro. Preste atenção para mim nesse momento. E sobre esta pedra, Jesus ele não estava falando para Pedro naquele momento. Ele diz: tu és Pedro. Todos nós sabemos que Pedro é pedra. Na língua hebraica é pedra. Mas sobre esta pedra, e pedra ou petras no grego significa rocha grande ou pedra grande. Petrus significa pedra pequena, como areia, rabisco, pedra pequena. Mas Petras significa pedra grande ou rocha. Naquele momento Jesus estava dizendo assim: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Tem 3 revelações nesta palavra que eu acho que vocês ainda não entenderam. Jesus disse: Pedro é o formato, é a igreja. Uma igreja fraca, colérica, uma igreja que não sabe nada. Mas Jesus titula ela como pedra e diz assim: sobre esta pedra ou sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Lembramos que a igreja ela reconheceu o que? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja do Senhor ela precisa reconhecer que Jesus é o Cristo. A primeira igreja só surgiu quando reconheceu que Jesus é o Cristo. Até hoje tem gente em Israel que não reconhece Jesus como Cristo. Mas Pedro naquele momento ele surge dizendo assim: tu és a igreja, ou tu és o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento, até hoje muitos dizem que naquele momento Pedro ele foi separado como pastor. Aleluia. A igreja católica ela vai dizer que Pedro, ele foi o primeiro papa, ou o primeiro padre, mas isso é impossível porque Pedro tinha mulher. A Bíblia mesmo diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro não foi o primeiro papa, mas Pedro foi a igreja de Deus, separada para servir naquele momento. E Jesus diz: sobre esta rocha, que era ele, a igreja, sobre a rocha que é Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus disse assim: sobre o meu nome, sobre a confissão de reconhecer que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Aí Satanás olhou lá do inferno e disse assim: então agora o negócio está fácil, Jesus vai morrer, e a igreja que ele escolheu, um homem fraco que não sabe nem ler nem escrever, um pescador, um homem aonde da glorinha eu estava com ele, um homem que quando vê o soldado ele puxa a espada da bainha e arranca os sonhos do soldado fora. Um homem que não mede as suas palavras. Agora tá tudo fácil para mim, qualquer rasteirinha a igreja cai. Mas Jesus, ele olha e termina a frase dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus disse assim: tu és pequeno, és fraco, mas no momento ele vai para trás de Pedro, para frente de Pedro, e diz assim: na minha igreja tu não vai tocar, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja é pequena, é fraca, a igreja é impulsiva, é colérica, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Satanás, tu não vai tocar na igreja, porque ele é a igreja, mas quem guerreia sou eu. Ela ora, mas quem guerreia sou eu. A igreja reconhece quem guerreia é Jesus. Se o Brasil, se o mundo, no momento que estamos passando, todos reconhecessem que Jesus Cristo é o Senhor, Satanás já teria envergado a sua cara no chão. Aleluia. O presidente dos Estados Unidos decretou que todos orassem pelo país. Bolsonaro, no domingo passado, decretou jejum nacional. Mas se formos fazer uma pesquisa, que nem a pesquisa do IBGE, e perguntar para as pessoas de casa em casa quem jejuou, nós vamos ver que muitos estavam ligados em novela, no Globo Esporte, no Fantástico, filmes. Poucos jejuaram, estavam fazendo uma churrascada, uma rodada com os amigos. A palavra de Deus vem dizer assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, o que guerreia pela igreja, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Glória. Mas a igreja de Deus, a humanidade é tão fraquinho, tão pequeno, nós somos tão fracos, que nós temos um Deus, nós temos um Jesus que guerreia por nós, que quando nós se disponhamos a dobrar os joelhos e orar, esse nosso Jesus, ele vem, guerreia, peleja, toma as nossas dores e diz: a igreja não vai mais chorar, porque agora quem vai guerrear sou eu, porque eu já chorei lá na cruz, já derramei o sangue lá na cruz. Aleluia. Para que a igreja não venha sofrer. Satanás naquele momento ele pensava que tinha vencido, mas quando Jesus disse assim: e a porta do inferno, Jesus, em um dos seus sermões, ele vai dizer que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E no momento que Jesus ele vem dizer assim: as portas do inferno, e as portas grandes, espaçosas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque vai surgir aí, deste Pedro, dessa igreja vai surgir uma igreja, aonde essa igreja vai abalar a terra, vai abalar o inferno, porque o inferno não vai conseguir parar a minha igreja. Por mais que as portas sejam grandes do inferno, mas a porta pequena, o pequenino, a minha igreja irá crescer, irá crescer, irá crescer. Pedro, na sua primeira mensagem, aleluia, ele reúne ali os discípulos e reúne 150 pessoas dentro de uma casa, e ali eles começam a orar. Pedro prega e ele começa a orar e dizer: ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo. E a igreja, em uma só voz, como nós estamos aqui reunidos, começa a dizer: ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo, ora vem Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus toma aquele lugar. E quando eles saem dali cheio do Espírito Santo, eles vão para a praça. E quando eles começam a pregar, 800 pessoas se rendem aos pés do Senhor. 800 mil pessoas
se rende aos pés do Senhor e são batizados. Pedro, quando sai dali cheio do óleo da presença, a Bíblia diz que ele e outro discípulo vão orar na hora nona. E quando eles vão para o templo orar, tinha um coxo na porta do templo. E aquele coxo ali pede esmola. Ele disse assim: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele coxo estava ali na porta e ele era acostumado todo dia as pessoas darem para ele o que ele precisava. As pessoas davam para ele o que aparentava que ele precisava. Ele era coxo, não podia trabalhar. Vamos dar moeda, vamos dar esmola para ele. As pessoas hoje em dia estão acostumadas a dar para as outras o que vê que a pessoa precisa. E muitas das vezes nós aparentamos precisar de algo. Mas Pedro, quando ele chega ali naquele momento, ele diz assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro olhou para aquele homem e viu que ele precisava não era de esmola, não era de ouro, não era de prata, não era de riqueza. O que ele precisava era de um milagre. O que ele precisava era de Jesus na vida dele. Ele diz: o que eu tenho, o que Pedro tinha era Jesus na vida dele. E diz assim: o que eu tenho é o meu Jesus e eu te dou. Levanta e anda. O que as pessoas estão precisando, o que o mundo está precisando, o que o nosso Brasil está precisando, não é de esmola, não é de decreto. O que está precisando é de Jesus. É que o Brasil, é que as pessoas decretem que Jesus é o Senhor. Porque Ele sendo louvado, Ele sendo o Senhor das nossas vidas, não vai haver crise, não vai haver nada que venha derrubar uma nação cujo Deus é o Senhor. E nessa noite a palavra de Deus para a sua vida é: decrete que Jesus é o Senhor. Os judeus, os que receberam Jesus, o Filho de Deus, não reconheceram que Ele era o Filho de Deus. E eles já receberam mais de 100 prêmios Nobéis da paz. Surgiu mais de 100 filósofos, homens grandes, sábios. Mas a sabedoria deles não foi o suficiente para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas vem aí a igreja de Deus, que é eu e você. E não precisa sabedoria, não precisa receber prêmio Nobel para reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. O mundo pode não ver, as pessoas podem não ver, mas Jesus Cristo, Ele está me vendo, está te vendo. E só vamos progredir no momento que dissermos: Senhor, eu sou pedra pequena, mas eu quero me firmar nessa rocha que é Jesus. Eu agradeço a oportunidade.